Quem é o Salvador de Israel? Você já parou para pensar como os hebreus no Oriente Próximo, diante dos conflitos e embates com as demais civilizações ao seu redor, foi criando um plano de poder e de controle social e aos poucos foi se centralizando a figura de um Deus superior, um Deus que vai subjugando não apenas os povos, mas também destruindo altares, cultos e adorações a outros deuses. O que devemos nos perguntar é: será Javé realmente um Deus geral, especial, que revelou de fato a uma tradição, que revelou aos homens nos primórdios desses berços civilizatórios e a partir daí se constituiu como o único e absoluto e exclusivo Deus? Será Javé um Deus étnico, um Deus que era ignorado pelos demais povos, um Deus, podemos dizer, que não fazia parte do establishment, ou podemos dizer, aquele Deus que não tinha o status como Deus que pudesse fazer todas as coisas? Na aula de hoje, nós iremos analisar detalhadamente a construção de Javé. Nós vamos mostrar que, com base na mentalidade, na crença deste Deus, que os hebreus se tornam uma grande potência no Oriente Próximo, no Crescente Fértil, eliminando, exterminando cabalmente todos que não aderissem a esta fé e tampouco correspondessem com as perspectivas dessas classes dominantes que crescem dentro deste povo. Ou seja, eu estou falando de tradições políticas e religiosas que, na verdade, criam um projeto de dominação e que, para dar certo, precisa estar centrado na figura deste Deus. Então, vem comigo, preste atenção. Quando eu falo de panteão dos Elohim, consequentemente eu também estou falando dos senhores destes panteões ou deste panteão. Eu quero dizer, Elohim significa deuses, apenas Deus, é plural mesmo, designa exclusivamente a totalidade, a pluralidade dos deuses que compunham determinado panteão, ok? Beleza. Quando o professor José fala de Balaim, o professor José está falando da forma, do atributo, da grandeza com que estes Elohim se apresentam. Portanto, nós temos no panteão cananeu dos Elohim, nós temos os Balaim. Significa dizer, os senhores, os deuses superiores. São deuses que representam patriarcado. Por isso são considerados como maridos, senhores. São deuses regionais admitidos por uma determinada civilização, que adere ao panteão cananeu e, portanto, se apresenta como um Deus oficial de uma civilização, de um povo, isto é, um Deus patriarcal, um Deus do lar. Então não confunda. Ah, professor, o senhor então está dizendo para mim que Baal não é o nome de Deus? É isso que eu estou dizendo. Baal não é o nome de um Deus. Baal é o atributo designado de um Deus superior doméstico, um Deus étnico, um Deus que representa um determinado lugar. Ora, por isso nós chamamos os profetas de Baal, não dos Balaíns. Porém, mas de Baal, o Elohim, o Deus El, o Deus que se apresenta, evidentemente, é um epíteto, claro, como um Deus majoritário, um Deus que entre os Elohim se destaca pela sua forma de ação. Ele pode ser o Deus da tempestade, ele pode ser o Deus do vento, ele pode ser o Deus do mar. Ele é o Deus guerreiro, ele é o Deus forte, poderoso, braço forte, braço forte, o El Shaddai. Ele é tudo o que você quiser. Ele pode ser também o Deus estandarte, aquele Deus que toma a frente da batalha, põe seus generais e levanta a sua bandeira. Por isso ele também pode ser o El Nissi, ok? Beleza. Professor, e o que este texto de Juízes tem a ver, professor? Bem, o ensino aqui, para você poder ter, de fato, uma aula sistemática, pedagógica, didática e com fundamentos metodológicos para o seu aprendizado, considero que você se inscreva no canal Confraria Cognitiva, vá lá e escolha uma modalidade de membros para que você tenha acesso aos meus cursos
desconstruindo o Antigo Testamento e mostrando a verdade sobre Israel. Assim, você vai ter vídeos, aulas, módulos e ainda certificado de conclusão desses cursos, tá bom? Porque senão você vai continuar como aqueles debatedores lá do Arena Apologética. Significa acreditando que a Bíblia é divinamente inspirada, que ela, de fato, foi ali orientada pelo Espírito Santo, que não é influência, que não há uma influência de civilizações, de religiões, de pensamentos filosóficos, mitológicos, entre outras, que não há uma produção de intervenção, que não há um propósito de escravidão de um povo para aderirem a um Deus. Então você tem que estudar de maneira certa, entende? Com cientificidade. E é isso que nós fazemos, dialogando com disciplinas que entendemos serem importantíssimas para esta reflexão. Vamos lá. Olha, o texto que está aparecendo aí, ele diz o seguinte, tá? Eu só lerei a parte em hebraico que está destacada para que você consiga entender. O texto começa dizendo, e diz da parte B, tá bom? O texto de Juízes, se você abrir sua Bíblia aí, eu considero que abra, porque aqui você estuda de verdade os pecados, inclusive indo para o cativeiro. Então você tem uma classe dominante que quer monopolizar a narrativa, o discurso, mas subtrair para absorver absolutamente. E Saul, professor, também não. O primeiro rei de Israel, ninguém falou isso para você? É inédito? Foi errado. O que o professor está tentando mostrar para vocês? É que o berço de desenvolvimento dos hebreus é um berço pagão. É um berço em que o povo é politeísta. É um berço em que o povo tem, de fato, uma dimensão plural sobre os deuses. E cada deus representa, de alguma forma, tá, os interesses de determinadas comunidades. Então, o texto que nós lemos aí, que trata a respeito disso, que foi logo o 2, mostra esse pano de fundo da maneira com que esses deuses, eles se apresentavam. Então, você vai perceber que Baal é Senhor, é o atributo de um Elohim, de um El. É o atributo de El. El é Senhor. Tá dando para você entender? Ok. Agora, vamos entender como a tradição vai eliminando Javé, eliminando El, para subtrair, para absorver absolutamente esses atributos dos Elohim em Javé. Prestou atenção? Ok. Vamos para o segundo texto. Olha aí. Em Êxodo 32, devo lembrar-lhes. Êxodo não é uma obra, ok? Evidentemente antiga, é uma obra tardia. O Shimoti está sendo escrito depois do exílio e, portanto, você vai encontrar fragmentos de tradições, tá, judaítas, sacerdotais, que tentam influenciar de alguma forma a mentalidade do povo acerca das razões pelas quais o povo pagou pelos seus pecados, inclusive indo para o cativeiro. Então você tem uma classe dominante que quer monopolizar a narrativa, o discurso, mas ainda assim fica evidente que esse Deus, esse povo, adorava a um Deus específico. Lembra comigo que eu falei de El, eu falei de Baal, Deus da aliança? Então, os hebreus não têm um Deus da aliança. Não, nunca teve. Esse Deus da aliança será inventado mais adiante. Olha o que diz Êxodo 32, 4. Está na tela. Eler Eloheiha, Israel, Asher, Eluha, Me'eretz Mitzraim. Este é um texto muito conhecido. Trata-se daquele momento que Moisés, sobe ao monte. Esqueci, eu sempre tenho que enfatizar por os aventureiros itinerantes que vêm aqui com Bíblia debaixo do braço. Moisés não existiu. Tudo isso aí é uma invenção, tá? É um gênero narrativo, é um gênero literário, escrito tardiamente, que tem por objetivo massificar, controlar, monopolizar a massa, tá? O campesinato, que era politeísta, a aceitar a ideia de um Deus verdadeiro. Só que nós temos uma tradição que deixa muito claro que este povo, na verdade, adorava a um Deus historicamente. Quem? Quem, professor? Baal, Elohim. Baal e El. Balaim, Elohim. Yud Revaviré. Você percebeu que agora nós temos uma tradição que vai meter o bedelho, vai meter o mãozão para tentar consertar. Entende? Olha o que temos aí.
Vaidaber Adonai, ou Vaidaber Yahvé, Yahvá, Yové, qualquer coisa que você quiser. Mas o texto é: Vaidaber Hashem, El Moshe, ler, red, ki, shiret, Amcha, ou Amcha, ok? Amcha. Olha só, e disse o Senhor, opa, Javé, olha quem é a tradição que está colocando o bedelho. E disse o Senhor a Moisés: vai, desça, pois o teu povo, não é o povo dele, não é o povo de Javé, tá? O teu povo, o teu povo, que tu tirou da terra do Egito. Opa, peraí. No primeiro momento, é a tradição quem tira. Diz que quem tira o povo da terra do Egito é quem, professor? O El. Mas agora tem uma tradição que já vem e diz: não é El. Quem tira é o Moisés. Moisés quem tira da terra do Egito. E por quê? Porque haverá um comando. Esse comando está lá em Êxodo, quando o Senhor aparece ao tal Moisés. Portanto, nós voltamos toda uma narrativa em que a tradição vai colocar o bedelho para dizer: olha, eu não apareci a Abraão, Isaac e Jacó como apareci a ti. A eles eu me revelei como o quê? El Shaddai. Então, se ele se revelou como El Shaddai, ele está dizendo que ele é El. Então, que lá em Luz irá se levantar um altar para designar agora o Deus de Israel. Portanto, o Deus de Israel não é Javé. O Deus de Israel é o chifrudão, pessoal. É por isso que no meu banner aí, na minha thumb, é o chifrudão. E é por isso que o próprio nome Israel. O que é isso, professor? Príncipe de El, não é príncipe de Javé. E é por isso que Javé é um epíteto formado por esse bitre e tetragrama, que vai ser o Deus de Yehudi, Yehudá. Olha o é o Iá. Disse de Sara, sua mulher. Abraão disse de Sara, sua mulher: